Olá, divinos e divinas, sejam bem-vindos a mais um programa Divina Talks. Estamos aqui, nesse programa a gente vai falar sobre muita coisa legal, uma coisa diferente, eu acho que algumas pessoas ainda não tiveram a oportunidade de conhecer, mas lembrando vocês antes, inscrevam-se no canal, deem o seu like e compartilhem. Hoje nós vamos falar sobre numerologia kármica com a minha querida irmã de magia, a pessoa que eu gosto muito, Cris Jimenez. Cris, seja muito bem-vinda. Obrigada, Thaís. A gente hoje vai falar sobre algo assim mágico. Quem que não gosta de uma numerologia? Salve, salve, internauta, salve os guardiões da luz. Nós vamos falar hoje da vida dos outros. Hoje a gente vai nós vamos fazer fofoca. Vamos fazer fofoca hoje, vamos falar da vida dos outros. E ligado em números. Números. O que é a numerologia kármica, Cris? Numerologia kármica, hoje também conhecida como numerologia divina. Ela é uma numerologia que é baseada na data de nascimento e ela fala dos ciclos de encarnações, onde a pessoa tem 22 encarnações. Qualquer uma dessas encarnações, ela pode cumprir a missão de vida dela na Terra e não necessariamente reencarnar novamente. Ela tem como base os 22 arcanos maiores do tarô. E dentro dela vem descrita a vida da pessoa desde o momento da concepção dela até com 70% de acerto no momento do seu desencarne. Passando por processos de autoconhecimento, processos de mudanças de ciclo de vida. Ela é uma numerologia diferente da numerologia pitagórica, que a Pitágoras vai de 1 a 9 e tem seus números mestres, né? E diferente da cabalística, que tem a sua numeração, a sua correspondência numérica com as letras diferente. Então, a gente trabalha com a numerologia kármica no sentido, primeiro, do próprio autoconhecimento, mas também para entender a lei de ação e de reação do karma. Né? Tudo aquilo que você faz volta para você e que você só tem o momento de mudar as situações, os acontecimentos da sua vida a partir do momento que você entende o porquê que está causando aqueles acontecimentos. Né? E é importante dizer que karma significa ação. Ação. Né? Não é uma coisa, não é uma palavra negativa. Não, o karma, nesse karma que nós estudamos, ele vem falando sobre a ação, e quando você fala da ação, e você fala da ligação real do karma, eu estou falando da ligação que causa, do sentimento que causa a ligação. E você tem dois sentimentos que realmente causam o karma, o amor e o ódio. Então, são os dois principais pontos que você aciona para causar o karma. E eu só consigo modificar esse karma quando eu consigo compreender o que foi que eu provoquei aquilo? Por que eu provoquei aquilo? Né? Então, uma pessoa que, de repente, teve ali uma questão de abandono familiar, né? Causou uma rejeição, aquela coisa toda, principalmente no período da gravidez. Ela pode desenvolver questões que vão sempre levá-la a se relacionar com pessoas que acabem rejeitando ela. Mais que ela faça, se dedique, seja uma pessoa amorosa, uma pessoa companheira, parceira, ela vai acabar atraindo pessoas que acabam rejeitando. Por quê? Porque existe uma ação lá atrás que não necessariamente foi provocada por ela, mas que a atingiu. Mas quando eu consigo compreender que foi isso que causou, tá, então são eles que tiveram problema lá, não fui eu que tive problema. Né? Eu consigo redesenhar essa dinâmica, eu mudo a energia presente. Certo. Tá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Na numerologia kármica, você falou em 22 caminhos, sim, 22 encarnações, e está ligada ao tarô. Isso. Seria esse caminho realmente a primeira encarnação, a segunda, e quando a gente chega na 22ª? O caminho da evolução é da primeira à 22ª encarnação, né? Não necessariamente a pessoa vai ter as 22 encarnações. Eu posso estar na 16ª encarnação, compreender o meu propósito de vida, compreender o porquê dessa encarnação, o porquê daquelas questões ali estão sendo colocadas, resolver essas questões e não necessariamente preciso reencarnar novamente. É uma opção, gente. Uma opção. Olha que legal. É uma opção. A minha opção é não voltar. A minha opção visual é não voltar. Mas você pode ter essa questão de precisar retornar até que você entenda o propósito de vida. Quando você chega na 22ª encarnação,
Se você não cumpriu o seu propósito de vida, se você não cumpriu a sua questão, você volta novamente para o ciclo virginal e recomeça de novo. Né? Você recomeça a passar os 22 caminhos, mas você não perde o conhecimento que o seu espírito adquiriu. E aí você fala, tá, mas como que eu vou saber que eu voltei? Tem muitas pessoas, por exemplo, de 2000 para cá, que são retornos. Você pega a numerologia delas, tem duplo karma, tem dupla tendência, tem pessoas que não têm karma absolutamente nenhum. Você vê a velocidade do aprendizado, a velocidade do desenvolvimento. Porque antigamente você pegava uma criança, ela demorava lá 2 meses para abrir o olho. A coisa assim, ela vivia naquele pacotinho, a criança mal mexia, era mais do que uma alface. Hoje em dia você pega a criança já sai da maternidade de olho arregalado, né? Ali com 1 mês ela já tá levantando a cabeça, ela já tá se firmando. Então você vê que se conectando com né? mundo. Com todo mundo, né? Reconhecendo tudo. Então existe um desenvolvimento maior do ser humano hoje em dia. E então esses espíritos que estão chegando, principalmente de 2000 para cá, quando você vai fazer as contas, são espíritos que já estão num momento muito mais evoluído do que nós. A geração que nasceu para preparar o caminho para esse povo chegar. Legal, né? Que a gente fala das crianças cristais. É isso, né? Aí entra nos índicos, cristais. E agora entra a onda das crianças diamante, né? Então. Ai, que chique. Eu ainda sou vira-lata. Eu também. Diamante, eu tô longe ainda. E me fala uma coisa, por exemplo, você falou do karma, né? Que vem sem karma, né? Porque a maioria vem com karma, né? Muita gente vem com karma. Muita gente vem com karma. Aliás, eu vim sem karma. Tá na leva do sem karma. Mas não significa que eu não arrumei uns por aí, né? Até eu entender o que era a numerologia kármica. Você tem os kármica. karma acumulado, que são os karma, por exemplo, o que você vivenciou agora em 2022. Você tem a energia acumulada desse, né? Aqui, desse momento que você viveu. Então vamos fazer limpeza de karma. Mas isso, fazer a queima de karma, fazer limpeza kármica todo ano é bom pra isso, pra você limpar as cagadas que você fez. Agora, quando a pessoa nasce sem karma, significa que todas as burradas principais que ela fez em outras encarnações, ela quitou. Ai, gente, que bom. Tá Pelo menos essa tá kits. Tá kits. O que precisa? Ela precisa da questão da missão de vida dela. Ela precisa viver mesmo essa missão. Viver mesmo. E as questões que aparecem na própria data. Que a própria data tá falando. Você tem que trabalhar isso e aquilo. Então, ela vem descrevendo ali. O que ficou... O que te marcou numa vida passada que você trouxe como uma marca para cá. Então, existe ainda um trabalho a ser feito, mas aquela marca de gado que você tem espiritualmente das burradas, ela saiu, porque no ciclo kármico não aparece. Então, todos os números que a pessoa não tem, ela já resolveu. Porque tem gente que fala assim, ai, eu só tenho isso de número, não tenho karma, não tenho uma frequência, não tenho não sei o quê. Não, minha filha, por que você está criando problema para sua vida? Não crie problema, não crie problema. Né? Quanto menos número a pessoa tem, mais livre o espírito dela é. Quanto mais números você tem, mais coisas você precisa resolver. É verdade. Então, é meio que quando você tem 2 filhos, você tem aquele que é mais obediente, que você não liga tanto, porque você sabe que ele sabe se virar, ele não vai fazer nenhuma burrada. E você tem aquele filho que é mais rebelde, que você fica mais em cima. Esse filho rebelde que fica mais em cima é que tem normalmente todos os números da conta da kármica. O filho mais tranquilo, que já tem um conhecimento, está mais livre, né? Ele já é mais responsável pelos atos dele. Normalmente é a pessoa que não tem karma e não tem alguns outros números. Entendi. Dentro das somatórias, entendeu? O que a gente descobre na numerologia kármica? Quais são as... tudo. Então, vamos lá. Quais são... Por exemplo, a gente já descobre o karma, a gente descobre a missão de vida. Assim, de forma geral, você tem, por exemplo, na primeira parte, você tem as personalidades, né? Que você tem 3 tipos de personalidade. Você tem uma que é interna, quem você é realmente. Você tem uma externa, que é como você se apresenta para as pessoas. E você tem como as pessoas te veem. Você tem o que você trouxe de uma vida passada, né? Então, qual que é a sua marca de uma vida passada. Você tem a sua missão de vida nessa terra, que é o seu MVA, né? Aquilo que te move. Você tem o seu calcanhar de Aquiles, que é o abalo.
Você tem números que o universo é inteligente, ele te deu números para que você tivesse sua força de missão, sua força de desafio, né? Que são números que vão te ajudar, ferramentas que vão te ajudar a cumprir a sua missão de vida, né? Você tem as suas qualidades ocultas, que é o próprio oculto. Você tem o número que é o seu desafio de vida. Quais são as questões que você vai ser desafiada nessa vida. Você tem o seu próprio ciclo de vida, que aí difere da pitagórica, que em Pitágoras o ciclo vai de 1 a 9, né? E na kármica você tem um ciclo de acordo com a sua missão de vida. Então, sua vida pode mudar de 5 em 5, de 10 em 10, de 8 em 8 anos, né? Você vai ter de 21 em 21. De 21 em 21 anos. Você vai ter ali um ciclo de vida de acordo com aquilo que você tem que cumprir, né? Depois dá para você entender como é que foi a sua gravidez, o que sua mãe estava passando, o que seu pai estava vivenciando, quando você estava sendo formada e o que marcas que isso te traz para o seu dia a dia, para a sua história. Você tem uma investigação completa ali, porque você pode descobrir durante a numerologia, às vezes coisas que a pessoa nem lembra, às vezes como abusos, como situações traumáticas de perca de pessoas, que às vezes na memória de criança, ou por ser um evento muito traumático, a mente bloqueia, mas a numerologia aparece. Você vai entender também as suas coligações familiares e de amizades. Então, por que você é tão amiga de uma pessoa? Por que com uma outra pessoa você não suporta, você não olha na cara? É um inferno na Terra. Qual que é, né? O que essa pessoa é minha? Vai entender sobre as almas gêmeas e aprender que a alma gêmea não é o amor da sua vida, nem sempre. Às vezes pode ser a pessoa que mais você vai detestar, pode ser sua alma gêmea. E que a alma gêmea não tem a ver somente com relacionamento, com amor, com relacionamento enquanto um indivíduo com outra pessoa, mas ele tem a ver com a questão de, às vezes, uma amizade é sua alma gêmea, às vezes um cachorro é sua alma gêmea, porque dá para você fazer numerologia de animais, às vezes você descobre que o animal é sua alma gêmea, às vezes você descobre que o seu tio, o seu irmão é sua alma gêmea, e que você pode descobrir no seu grupo de amizade muito mais que uma alma gêmea. Você pode ter 2, 3, uma dúzia. Porque quando você vai falar da encarnação, e você vai falar de uma das almas gêmeas especificamente, que é uma coisa mais recorrente, eu entendo que a alma gêmea é quando você está dentro de uma sala de aula. Então, você está dentro da sala de aula, está todo mundo no primeiro ano. Significa, todo mundo está apto a aprender todas aquelas matérias ali. Mas você tem uma pessoa que é melhor em matemática, a outra que é melhor em português, a outra que é melhor em biologia. Essas características você encontra como tendência, subtendência, frequência dentro do ciclo encarnatório. Mas está todo mundo ali dentro do mesmo nível de aprendizado. Então, aquelas pessoas que estão ali são almas gêmeas. Então, todo mundo é do primeiro A. Todas as pessoas que estão no primeiro A são almas gêmeas. Todo mundo está na 16ª, no 16º andar. Todo mundo está no 16º andar, são almas gêmeas. Né? Então, quando os números são iguais, não a data de nascimento, mas a somatória dos números são iguais, é que caracteriza a alma gêmea. Uma parte. Cai um avião. Tem alma gêmea ali? Normalmente tem. E aí também, quando tem acidentes de grande porte, você tem o karma coletivo daquelas pessoas também. Então, quando você vai olhar, todas elas têm números que se casam de que alguma ruptura vai acontecer grave. Todas. Inevitavelmente. A não ser aquelas que têm uma ruptura, mas às vezes tem um número do lado falando de uma válvula de escape. Quando a pessoa está conectada dentro da missão dela e ela pode ter, porque você pode ter 3 datas de desencarne, né? Quando a pessoa está conectada ali dentro, está próxima a uma data de desencarne, mas ela ainda tem uma válvula de escape, o que vai acontecer? Vai perder o voo. Não vai chegar no aeroporto. Vai acontecer alguma coisa. Dá lugar para outra pessoa. Dá lugar para outra pessoa. Chega lá na hora de fazer o check-in, lembra que esqueceu o documento. Entendeu? Dá algum rolo. Sempre dá algum rolo, porque a energia ela é muito sincrônica. Então, se a pessoa tinha que morrer de repente num acidente como esse, né? E vamos supor, dali a 10 anos ela morreu de infarto. Então, se a primeira linha kármica dela fosse essa, de repente, porque ela não conseguiu cumprir o karma direito, ou porque ela estava causando alguma coisa negativa para ter uma morte dolorida como essa, o que acontece? Ela compreendeu o que está acontecendo, o caminho dela é desviado. Ela vai morrer, porque ninguém vai virar para semente, mas a morte será outra. Mas você percebe que está dentro do mesmo ciclo. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa tem um 16. Uma das causas mortes do 16 é um câncer.
ela pode ter 2 tipos de câncer. Um Uhum. câncer que se arrasta durante anos, Ou aquele que vai que é rápido. instantâneo, né? Às vezes a pessoa descobre numa semana, na outra ela tá fala. morta. Eu perdi uma amiga mês passado em um mês. Entendeu? Então, tipo, às vezes você percebe assim que é muito rápido. Uhum. Por quê? Porque aquela pessoa já zerou. Então não tem que ficar pastando, não tem que ficar meses e meses no hospital, muitas vezes refazendo a sua história de vida, tentando se perdoar, tentando trabalhar né, as próprias mágoas, os próprios apegos. Tem gente que não morre por apego. Gente, e é pior, porque parece que essas pessoas, elas arrastam mesmo, porque elas não se dão conta. Não se dão conta. São pessoas super difíceis. Elas carregam a vida mesmo. E atrapalha todo mundo que está em volta, né? Meu tio, por exemplo, eu tive um tio que ele morreu na segunda data de morte dele. Porque na primeira data que estava especulada para ele, ele não morreu. Então eu sabia que ali ele ia se arrastar ali pelo menos mais uns 8 meses. Uhum. Por quê? Porque ele viveu uma vida esperando um amor que ele nunca viveu. Olha. Ele tinha um amor aos 19 anos, 19, 20 anos mais ou menos, ele não viveu. E nos momentos onde ele estava perdendo a consciência, que ele já estava ficando senil no hospital, não estava mais falando coisa com coisa, ele só chamava essa pessoa. E ele só conseguiu ter um desencarne um pouco mais tranquilo depois que nós conseguimos localizar essa pessoa, que ainda bem que ela estava viva ainda. E essa pessoa pôde trocar algumas palavras com ele por telefone. Aí é que ele começou a dar os sinais de que realmente ele ia embora, de que estava, sabe? E começou a ficar com um semblante mais leve e foi. Mas por quê? Porque coisas da antiguidade, minha avó não permitiu que ele vivesse esse amor, falou que a menina não era de família boa, etc e tal. Ele acabou casando com outra pessoa, nunca foi feliz realmente com ninguém, porque na cabeça dele, ela era a felicidade dele. Ela também nunca foi feliz realmente com ninguém. Os dois passaram a vida inteira meio que se encontrando escondido, né? E morreram sem vivenciar um amor um do outro. Quem sabe lá em cima agora. Quem sabe, né? Próxima encarnação. Mas é uma coisa assim. Você falou em 3 datas. Sim. Né? Todos temos 3 datas? Todos temos. Ah. Todos temos algumas datas, né? A qual você pode passar desta para melhor ou para pior, né? De acordo com aquele cronograma. E esse cronograma do desencarne, ele também vai de encontro a como você vivenciou sua missão de vida, o seu propósito de vida, como que você trabalhou na sua evolução. Né? E aí esses desencarnes podem ser mais suaves ou não. Tá. Então, às vezes, você encontra pessoas que já excederam a data, mas porque elas não querem largar da carne. Às vezes, você encontra pessoas que já estão quase que meio que se decompondo viva, e elas não desgrudam da carne, porque elas querem ficar. E às vezes elas morrem porque o corpo não aguenta, entra em colapso, em falência, mas o espírito delas continua ali dentro daquele invólucro de carne apodrecendo. Né? É muito complicado, porque são esses espíritos obsessores? Acabam se tornando obsessores, acabam se tornando espíritos que não vão embora, ficam dentro da própria, voltam para dentro de casa, continuam agindo como se estivessem vivos. E ficam bravos porque as pessoas não estão enxergando elas, não estão conversando com elas. Né? E você começa a sentir a energia da casa mais pesada, começa a sentir a presença da pessoa ali. Né? Às vezes, coisas pertencentes a pessoas caem. Porque tem gente que a pessoa morreu e ainda para ajudar mantém as coisas ali. Né? E o certo é você dar fluxo para aquela energia. Eu imagino, então, a energia que fica, né, daquelas pessoas que guardam a urna das cinzas, né? Então, às vezes, se o desencarne é tranquilo, se a pessoa teve um desencarne de boa, é uma cinza, né? Não vai trazer. Agora, por exemplo, se você pega uma pessoa, por exemplo, que ela foi extremamente materialista, extremamente apegada, ela fica ali perto da cinza dela. E atormentando a vida de quem tá perto. Então você tem... É que vai muito mais, no caso da cinza, vai muito mais de como é a consciência daquela pessoa que morreu. Que morreu. Como que é a consciência dela? É uma consciência tranquila? Então ele só vai ter as cinzas para a família representar mesmo. Não vai estar mais a essência dela. Na hora que o sistema do corpo entrar em colapso, ela pula fora do corpo e vai embora. Agora, quando a pessoa está com coisas que não estão resolvidas, ela fica presa na parte do corpo. E aí é um outro trabalho, uma outra história. Olha, eu quero falar uma coisa para vocês que é assim. Eu fiz o curso com a Cris de numerologia kármica. Eu já tinha feito esse curso anteriormente, mas eu fui me aprofundar mesmo, né, com tudo que ela foi dando. A gente foi fazendo um curso avançado e a gente chegou em muitas coisas.
Mas essa parte de desencarne, ela nunca ensinou. Não ensino. E não ensina. Então, assim, e também eu acho que é uma expectativa tão grande. A pessoa, ela pode diminuir mesmo a vida dela, porque ela fica tão preocupada. Imagina, se com o Covid o povo já entrou em crise, imagina se você souber. E eu acho que o bonito da vida é você não saber quando você nasce e não saber quando você morre. Hoje em dia ainda tem até, marca-se cesárea, aquela coisa toda, mas né? mesmo assim, marcando cesárea, pode dar Mas errado. você tem seu dia, né? Pode dar errado, porque chega no dia, a pressão sobe, a pressão desce, o médico não chega no horário, sempre dá aquela confusão, porque o espírito tem hora para chegar e tem hora para sair. Ah lá. Né? Não tem essa de, eu vou ficar mais um mês, tá? Não. Bateu o sino real daquilo que é seu, chegou na data limite, você vai embora. E o legal da numerologia kármica é que você tem o seu dia, seu mês e o seu ano. Seu dia, seu mês, seu ano. E a partir daí é que as coisas vão se desenvolvendo e vão acontecendo. Isso. O que mais? Vamos lá. E aí você pode trabalhar a partir desse momento em que você entende, né, quais são as causas que está fazendo e modificar os efeitos, você consegue mudar ou até anular coisas negativas. Como assim? Por exemplo, eu sempre dou o exemplo do Dinho Ouro Preto, quando ele teve um acidente lá em Minas, que ele caiu e ele ficou meses no hospital. Nossa, é verdade. Meses. E ele só tinha uma posição, que era olhar para o teto. Ele não conseguia se mexer, ele perdeu os movimentos e tal. E aí, numa entrevista, ele fala assim que ele vinha num processo de desgaste muito grande de trabalho. Ele não estava dando atenção para os amigos, para a família, para nada. A vida dele era dinheiro, trabalho, era isso. Ele não fazia mais nada. E com o negócio do acidente, como ele perdeu os movimentos, então a única coisa que ele podia fazer era olhar para o teto. E ele teve que começar a aprender a comemorar pequenas vitórias, tipo, mexer o dedo, conseguiu pegar a guitarra, né, conseguiu compreender. Então, para ele foi ensinado que muito além do sucesso, ele tinha que viver tudo aquilo que ele estava pensando. E não podia esquecer as pessoas que estavam com ele. Viver as conquistas com as pessoas, né? E viver as pessoas, né? Que às vezes você está tão frenético numa coisa que você não vive as pessoas. Você não para para tomar um café, realmente. Não para para dar atenção, não para para curtir. Você não para, você está só naquele frenesi daquela coisa toda. Então, e aí ele fala de toda a importância de como isso mudou a vida dele, de como ele teve que mudar todo o sistema, a agenda dele, tudo, para que ele pudesse dar importância realmente que tem importância. E muita gente, quando você vai fazer a leitura kármica disso, você vai ver que ela está na liberação de karma. Ela está em momentos cruciais do karma dela virar. Por quê? Porque aquele momento que a pessoa, ou ela volta para a consciência dela, e se volta para aquilo que ela tem que realmente fazer, ou então é porrada em cima de porrada. É porque existe uma idade de libertação de karma. Pra cada um tem a sua. O universo nos dá essa possibilidade. E né? cada um tem a sua idade de liberação, cada um tem o seu momento de passar por essa transformação. Que pode ser uma mudança para um emprego melhor, um casamento, o nascimento de um filho, pode ser o desencarne de alguém, pode ser você compreender um novo caminho espiritual. Muitas pessoas, mas muitas que estão na sua liberação de karma, vão procurar o caminho espiritual. E a conversa é sempre a mesma. Não estou vendo sentido nas coisas, entrei numa depressão profunda, estou num processo muito forte de ansiedade. Por quê? Porque o espírito começa a gritar que você está fora do seu caminho. Você tem que voltar, né? Volta para o mar oferenda, volta, né? Segue o seu fluxo. E aí você tem outras coisas, né? No mundo moderno, a sua atenção é sempre voltada em você fazer mais, mostrar mais, ter mais. É a melhor posição, é o melhor carro, é quem investe melhor dinheiro, quem faz as melhores viagens, quem tem o cara mais bonito, a mulher mais bonita, quem tem aquela, né? Quem tá no top de linha, né? Quem é o influencer maior? É o quem tem. Quem tem. Não quem sou. Não quem é. Então, nisso, só que aí o que você acaba se perdendo, porque você quer se enquadrar, você quer se encaixar dentro da caixinha dos outros. Né? E aí tem dificuldade, muitas vezes, de sair desse padrão que a sociedade coloca, e aí entra em depressão. Então, você resgata a pessoa de volta e fala, respira, e vamos começar do zero. Vamos começar por aqui. Seus dons espirituais também dá para ver, são esses.
Sua forma de trabalhar a energia é essa. O caminho que vai te trazer melhor resultado de prosperidade é este. Vamos trabalhar isso em conjunto. E realmente é um mapa mesmo, porque você vai delineando todas as áreas da sua vida, né? Sim. E a gente sabe que o nosso equilíbrio sempre tem que estar no emocional, no físico e no espiritual. Exatamente. Né? Então, a gente não tem que ser 100% bom em tudo, mas a gente sabe que quando você está nessa coisa como ele, né? Nesse frenesi que ele estava de trabalho, e vou falar eu também, aonde pegou? Saúde. Você para ou eu te paro. Saúde, porque né? o universo vai falar assim, para. Eu tô para. falando para você parar. Você não vai parar, eu vou te parar. Mesma coisa, por exemplo, quando você vê muitas vezes, na numerologia descrito, vamos pegar, eu vi lá um acidente de carro. Esse acidente de carro pode te levar, sei lá, a ficar tetraplégico, por exemplo. Eu tenho que compreender, eu já vi isso antes, tá? Por que o universo tentaria me deixar tetraplégico? Por que ele quer me parar a tal nível? O que eu tô fazendo de errado aqui? Que eu não tô mudando na minha vida? O que eu não tô cortando da minha existência que o universo pode me levar a essa paralisia? Se eu entendo isso a tempo, eu corto. Vou cortar o acidente de carro? Talvez não dê tempo. Mas você corta o impacto. Em vez de destruir tudo, você ficar tetraplégico, às vezes vai quebrar uma perna, às vezes não vai quebrar nada, mas vai dar PT no carro, vai ter um outro tipo de perda que não vai ser aquela dali. Por quê? Porque eu compreendi. Então, eu diminuo o impacto da energia sobre mim. Existe como você está falando, existe essa mudança de destino, né? Aquilo que deveria acontecer, o impacto vai acontecer, mas o impacto é bem menor. Isso, porque eu compreendi. Tá. Eu compreendi. A partir do momento. Consciência Isso. Eu entrei no estado de lucidez. Então eu já não sou mais um boneco totalmente manipulável. Eu também sei mexer as peças do jogo de xadrez. Portanto, se eu conseguir mexer essas peças do jogo de xadrez, eu consigo compreender melhor as coisas que estão acontecendo. E o universo também traz uma coisa assim. Ele dá 3 anos para frente, a idade, e 3 mais 3 anos depois, trás. né? Então, por exemplo, mas a minha idade de libertação de karma, eu tenho 63, mas a minha era 25. E aí, o que aconteceu, né? Mas na hora que você toma... Quer dizer, o que aconteceu aos 25, eu acho que é uma coisa assim importante, que mudou a minha vida a partir dali. Tem que saber. E pode ser qualquer coisa. Pode. Pode ser você estar num momento de depressão, um momento de dificuldade muito grande, e uma pessoa aleatória vir te dar um conselho, te entregar uma flor... Exatamente. Te desejar uma bênção. E aqui dali acender um clique dentro de você e a partir daí você começar a mudar o seu comportamento. Né? Pode ser um casamento. Pode ser um divórcio. Pode ser o nascimento de um filho, pode ser a morte de um filho, de um pai, de uma mãe. A entrada na faculdade. Qualquer coisa que se torna um marco. Se torna importante, né? Que demarca aquela mudança energética ali junto de você. Se eu pegar, por exemplo, meu próprio Wilka, nesse Wilka meu foi uma devastação. Foram várias pessoas que foram morrendo. Né? Então, quer dizer, qual que era o meu Wilka? Qual que era o propósito do meu Wilka? Meu Wilka caía dentro de um 16. Fala, desapegue. Desapega. Como? Desapega, entende que é tudo muito efêmero. A vida é muito efêmera. Então, naquela coisa de tipo, tá vendo? Você tá perdendo pessoas, né? Aproveita melhor os instantes que você tá com essa pessoa, né? Aproveita melhor cada minuto. Então, esse é o propósito. Entendeu? Legal. Cris, olha, a Cris tem esse livro, que é a primeira parte, né? Quer dizer, quem quer aprender, entender um pouco mais da numerologia kármica, a Cris escreveu esse livro e dá algumas noções, né? Daquilo que a gente pode... Isso, encontrar dentro da numerologia. Esse é um livro da introdução. However... Um livro de introdução, numerologia kármica. O interessante é fazer o curso, gente, porque é tudo ali na prática, você vai... tem muito cálculo, é muita matemática. Bastante matemática. Né? Então, se você errar uma data, se errar um número, nossa, muda tudo completamente, né?
Então, essa é a introdução, né? fala um Então, pouquinho dele. ele vem falando sobre o que é a numerologia, ele vem falando sobre as personalidades e como é que é cada personalidade, a interna, externa, geral. Ele também vem falando sobre, eu coloquei pedras para ajudar, né? Cristais que ajudam você a se conectar com a energia do arcano, né? Com a energia dos números. Vem mostrando as idades que se formam as personalidades. Uhum. Então, quer dizer, qual é o momento da sua vida que as coisas vão começar a mudar? Que idade que é que as coisas começam a mudar? Então, tem esse cálculo para você conseguir aprender a fazer. Uhum. Então, ele te introduz dentro desse número, desse universo, para você começar a compreender o quanto você pode ajudar um outro ser humano, o quanto você pode ser um mensageiro da luz. Porque uma das regras que eu coloquei para a numerologia e que eu aprendi com a numerologia é não julgue. Você não sabe o que a pessoa está fazendo até você fazer o cálculo dela. Às vezes você acha que essa pessoa é arrogante, ela é insuportável, ela é invejosa, ela é mesquinha. E quando você vai olhar, existe uma pessoa extremamente ferida, desesperada, só precisando de um pouco de atenção e de que alguém fale: calma, não estou te agredindo, estou aqui para te ouvir. Só isso. Então, você começa a compreender e a perceber várias questões que você olha para uma pessoa às vezes e fala: tá errado. Aí quando você começa a perceber da pessoa, você fala: ah, entendi. Então eu não julgue. Até você fazer o cálculo para você compreender o que aquela pessoa está passando. Né? Eu já tive uma pessoa, por exemplo, que na época da adolescência, a mãe não deixava ela namorar. Quando ela engravidou, a mãe obrigou ela a dar a criança. Ela teve uma pessoa que ela amou muito e quis muito ela, e a mãe não deixou, e depois ela acabou perdendo contato com essa pessoa. Ela acabou na revolta casando com a primeira pessoa que ela achou na frente. Uma pessoa que bebia muito, sabe, que demorou a desabrochar, que também vinha de uma vida muito sofrida. Então, quando você a conhece, você fala: nossa, que pessoa desconfiada, que pessoa mais distante. Mas quando você começa a conhecer a história, você começa a compreender que ali, na verdade, existe um ser humano muito ferido que não conseguiu viver a própria existência. Muitos traumas, né? Muitos traumas, muitos machucados. Então, quando se percebe esses machucados e essas feridas, quando você começa a perceber a dor do outro e começa a acolher essa dor, você se torna um verdadeiro terapeuta e curador de almas. Sim. Então, eu falo que a numerologia é um sistema de cura de alma. Que ela não está ligada a nenhum tipo de religião, ela não está ligada a nenhum tipo de linha de trabalho psicológico ou nada, mas ela é completamente um trabalho psicológico, terapeuta e espiritual. Ela une essas três técnicas ao mesmo tempo. Então, você pode ajudar a tiazinha que está na fila do mercado, conversando, brincando. Você fala: que dia que a senhora tem aniversário? Sua parte tão novinha. Só faz de aniversário que dia? Ah, minha filha, eu faço dia 3 de novembro. Então, você já tem ali para quem ela é. E a partir dali você já pode começar a conversar na linguagem que aquela pessoa vai entender. Bem isso. Faz toda a diferença. É um mapeamento mesmo. Eu acho que mapeamento. é um mapeamento da alma, né? E são instrumentos que você vai levar para o resto da vida. Exatamente. Então, as coisas que você vai saber, as coisas que vão acontecer, né? Isso. E até coisas futuras mesmo. Exatamente. Que você pode trabalhar aquilo, né? Sim. De uma forma mais ampla também. Sim. E se precaver de outras coisas e tal. E é gostoso que quando a gente faz o curso, a gente quer fazer de todo mundo. De todo mundo. Eu fiz da família inteira, entendeu? E diga-se família inteira mesmo. Não, entendeu? e você de quer todo mundo. Você faz do cachorro, do papagaio, periquito, de quem nasceu, de quem morreu, de quem tá casando, de quem se separou, de quem você quer fuçar a vida, você vai lá e faz. Porque é um momento que você consegue conhecer e entender também melhor todas aquelas pessoas que estão à sua volta. Porque é uma matemática. É a matemática. É a matemática da vida. Fugir. Não é? Bem isso mesmo. Não tem como fugir. Não tem mesmo. Com relação ao livro, você quer comentar mais alguma coisa? Comprem o livro. Comprem o livro, ainda vem autografado. Vai autografado. Vocês podem pedir pelo WhatsApp, é o 11985130477. 985130477. E também nesse WhatsApp você encontra informações sobre os cursos. Todos os cursos têm meu acompanhamento, eu acompanho um aluno para tirar as dúvidas, para vocês poderem compreender bem mesmo o sistema. Quem quiser começar hoje. Pode, só me chama no WhatsApp.
Perfeito. Só me chamar, Olha, que gente, eu passo todos os dados. Aí, ó, o ano novo começando e você podendo descobrir um monte de coisa coisas. e podendo trabalhar isso ao longo Seus desse amigos, ano, com certeza. seus amigos, os seus inimigos. Todo mundo, gente, é muito bom, é muito Deixa eu ver qual que é o podre fantástico. dessa pessoa aqui. Na maldade, né? Deixa eu ver qual que é o podre dessa pessoa que me cutucar ela. E dá para saber muito bem. Cris, para o curso, você estava falando dos arcanos maiores. A pessoa tem que ter um conhecimento de tarô? Todo conhecimento que ela precisa da base do tarô e tudo para que ela possa se desenvolver tá dentro do curso. Ah, legal, gente. Olha lá. Tá Carta a carta, número a número, influência a influência. É mesmo, gente. Olha, eu tenho... eu aprendi com ela o seguinte. Ela, quando ela fez magia, ela escrevia tudo. Tanto é que ela tem mais coisa que o mestre. A gente tem o mesmo mestre. E ele sempre falava, a Cris tem um feitiço que só ela tem. Eu não lembro, mas cada vez que ele falava, então eu fiz a mesma coisa na numerologia kármica. Então eu tenho 2 cadernos de 200 folhas. Lotado, porque cada carta, né? E depois eu fui aproveitar tudo isso quando eu jogo tarô. Joga. Porque melhora o seu jogo de tarô. Nossa, mas melhorou muito o meu jogo de tarô, né? Você tem uma outra visão sobre o tarô. Porque você tem... Não, e das cartas e tudo. Então, não tem essa necessidade, porque realmente ela vai dar. Então, a dica é, faça o curso e compre um caderno. E compre um caderno, gente. Porque realmente é fantástico. E eu vou, né? E eu vou pesquisar sempre também. E é muito legal. O curso é apostilado. Tem o meu acompanhamento em todos os níveis. Ano que vem, agora, 2023, está saindo níveis novos de numerologia. A cara dela. Tá saindo níveis novos de numerologia para fuçar ainda mais profundamente a numerologia, que é a minha grande paixão, né? Nossa, a Cris é rapidinho, ela nem faz conta mais, ela só faz tudo por aqui, ó. NK é minha paixão, então eu tô sempre fazendo conta, olho placa de carro, somo se vai dar certo, se não vai, se vai ser bom, se não vai. Tudo eu somo, tudo eu jogo pros números, porque nossa vida é número. Você é um número. Nós somos um número. Você é o seu CPF. Você tem nome? Tem, tá. Tem apelido? Tem, mas é número. É o seu RG, é o seu CPF. Você não chega num lugar hoje e fala o nome, não. Qual é o seu CPF? Você só pode até perguntar qual é o seu nome, tá. Qual é o número, qual é o seu RG? Tá com o documento? Né? Aí, qual que é a placa do seu carro? É sempre assim. Qual que é o número da sua casa? Senha? Qual a sua senha? Qual o número da sua casa? Qual que é o seu CEP? É tudo um número. Tudo são números, é verdade. Tudo logradores de números. Então é isso, gente. Então o curso ela vai ministrar. Se a pessoa quiser começar hoje, já pode. Pode ir lá. Tá? No Instagram dela, que é Cris Gimenez Oficial. Cris Gimenez Oficial em todas as redes. E você me encontra lá no Instagram. Você vai ver lá matérias, vai ver vídeos, vai ver posts sobre numerologia também. Tem lá fixado nos destaques lá também coisas sobre numerologia. Eu tô sempre lá fazendo também YouTube, stories. Vídeos. Aqui no YouTube você encontra muitos vídeos no meu canal, que é o Cris por Cris Gimenez. Você encontra vários vídeos, eu fazendo várias leituras de numerologia, né, que dá para você compreender bem o que eu tô falando. Com certeza. Bom, vamos lá agora. Pedir para ela fazer a numerologia do Brasil. Para 2023. Eu fiz em cima da data, né, que a gente tem. 21 de abril de 1500. Fizemos conta errada, fizemos conta errada, né? 22 de abril? É 22, amiga. Por que você fez 21? Olha que vergonha. Olha só. O que a gente vai fazer? Agora que eu bati o olho aqui, eu falei, 21 ou 22? 21 é dia do índio. É 22 de abril. 22 de... Olha lá. Tá vendo como é importante a data? Você vê que... Já não vai bater com o meu... Não podia bater com o meu ano, pessoal. Não tinha como. Porque assim, inclusive, o que é legal é que na numerologia kármica, a gente acaba também tendo o ano pessoal, cada ano muda, né? Então, você tem não só o ano pessoal, como você tem um estudo inteiro
dos meses. Então, das possibilidades que podem ocorrer, situações que possam ocorrer ao longo dos meses. Então, você tem a parte toda positiva e você tem a parte também negativa, que é aquela que você vai ter que tomar mais cuidado. Então, isso você consegue fazer todos os anos. Olha só. Mudou. Não, você vê que eu bati o olho aqui, eu falei, tá errado esse negócio. Gente, que vergonha. 22 de abril de 1500. Aquela que fugiu da aula de história. 21 é dia do índio. Você vê, o Brasil ele tem um RVA 15, né? Na regência de vida na anterior, que é o né? Que ele vivia antes. Seria, né? Se ele fosse uma pessoa... Né, na encarnação anterior, ele teria vivido um 15. Uhum. Agora, você vê, o Brasil, ele foi invadido pelos portugueses, pessoal da Europa e tal, e muito em busca do ouro, muito em busca de tesouro, né, muito por causa da ganância, que é o que o 15 atrai. Que é o que o 15 atrai. Você vê 22, né? O Brasil é um país que ele prega a liberdade. Nós pregamos um Estado laico, nós pregamos liberdade de expressão, a gente tem um país que, apesar de tudo, nos permite muita coisa. E a personalidade do brasileiro é a personalidade de pessoas, normalmente, que vão buscar os seus caminhos, vão buscar. O brasileiro tá aqui, daqui a pouco ele tá ali, daqui a pouco ele tá colado, daqui a pouco ele tá... Né? Ele é muito receptivo. Ele é o bom estrategista. Que é o 4, né? Exatamente. Então, o que acontece? E é um país... que a gente fala muito sobre a questão de que o país é um país muito instável em muitas coisas. Economicamente, ele é muito instável. Emocionalmente, nós somos instáveis. Imaturos, né? Então, o próprio data de descoberta do Brasil traz isso daqui. 2023, ele vai estar no ano 13. Então, fala sobre mudança. Nada a ver com a eleição. Ele vai estar no ano 13. Então, falar muito sobre mudanças, falar muito sobre a necessidade de de tomar-se decisões para o crescimento financeiro. Uhum. E aí eu não vou dizer só da questão do país, eu vou dizer da questão da energia que vai estar rodando o brasileiro, que vai ser uma energia onde ele precisa tomar decisões para que ele possa crescer e se equilibrar financeiramente. No entanto, ele tem, principalmente entre abril e maio, nós temos uma regência do número 18. Então, falar muito sobre uma dificuldade e falar muito sobre um roubo, falar muito sobre uma perda financeira muito grande entre esses meses. Quais são os meses? Então, abril e maio. Então, pede gente. que entre abril e maio, né? Então, vamos colocar entre o final de março e o começo de junho, serem meses em que a gente tome muita atenção onde a gente gasta, onde a gente investe, onde se coloca o dinheiro. Porque a energia que fala sobre furto, não roubo, mas sobre furto, vai estar muito alta. Então, pode ser um mês que aumente muito os boletins de ocorrências falando sobre furtos e coisas do gênero. Agora, em questão de saúde... E que você falou de um 18 também. É 18? 18. O 18 aparece muita coisa, né? As coisas saem... Sai de baixo tapete, né? Não, coisas escondidas, maracutaias... Traições. A intuição muito mais apurada. A espiritualidade também, viu, gente? Então, eu acho que são meses legais até para trabalhar bem essa... Para te mostrar, né, os cuidados que deve ter espirituais, as mudanças que você deve tomar, né? Aprender a escutar um pouco mais a sua intuição. Então, ele é um ano muito propício para isso. O Brasil está numa fase de crescimento. Está numa fase de expansão. E se observar, realmente, muitas áreas estão em crescimento. Sim. Né? Em todas as crises, mas existem áreas que estão em franco crescimento. E a numerologia, ela indica que ano que vem, esses crescimentos tendem a se expandir. Né? O que pode trazer, claro, mais recursos financeiros, mais formas de ganhar dinheiro. Sim. Eu acredito muito que possibilidades vão aparecer. E cabe às pessoas procurarem aquilo ou não. Toda crise, toda guerra, todo conflito, ele traz a oportunidade. Ela tá tão emocionada que ela... Mudanças. Eu acredito que todas as mudanças, tudo que acontece, ele tem esse lado bom e ruim.
Sempre tem aqueles que choram e aqueles que vendem os lenços. Uhum. Então, a oportunidade para se vender lenço, 2023 ele traz. Se lembrar que 2023 é um número 7, então o 7 ele fala que você tem que ter as rédeas da sua vida. Então, fala de um momento onde você precisa se cuidar mais, um momento onde você precisa tomar realmente qual que é a minha meta, aonde eu quero chegar, ou até onde eu quero crescer. 2023 vai exigir muito disso. Vai ser um ano legal para isso. Ele é um também, ano muito né? legal para isso. Ele é um ano muito bom, ele é um ano muito bom para comunicação, ele é um ano muito bom para novas parcerias. Uhum. Então é o momento de você se expandir. E o 7 é vitória, né? 7 é vitória. Desde que você tenha as rédeas da sua vida. Exatamente. Então, quero ir para a direita, quero ir para a esquerda, vou caminhar os dois cavalos Isso. juntos. É. Vou cuidar dos meus instintos, né? Da minha força, vou cuidar da minha direção de vida. Então tem muito essa parte de você ter o próprio domínio dentro da numerologia kármica. E o 13, gente, é a carta da morte. Mas não é a morte física, mas é Não. aquela coisa assim, o que eu quero tirar da minha vida que não me serve mais. E que eu não vou voltar atrás mais. Porque a morte, ela é definitiva, ela não é temporária. Não existe, tipo, você tá meio morto, daqui a pouco você volta a respirar. Não existe. A partir do momento que o organismo entrou em falência, ele entrou em falência e ele entrou em decomposição já, um outro processo. Ele tá morre-se um tipo de vida e nasce outros trilhões de tipos de vida, que são as bactérias e tudo aquilo que vai trabalhar a sua decomposição. Então, significa que quando eu estou no momento da morte, significa que irá sair coisas, irão ter mortes definitivas na minha vida, de situações e coisas que não servem mais. Exatamente. É uma grande oportunidade dessa Pra limpeza, né? Da gente limpar mesmo e definir aquilo que você quer. Exatamente. Definir fazendo uma estratégia, lembrando do 4 que tem ali, do 4 22, do 4. E o 4 ele vai falar sobre a sua organização, vai falar sobre você ter controle sobre a sua ansiedade, vai falar sobre você trabalhar a sua ancestralidade, reverenciar os seus ancestrais, que você veio de algum lugar. Alguém veio antes de você. Esse povo também merece ser reverenciado, merece a gratidão pela sua vida aqui agora é porque teve outras pessoas antes de você. Então, esse trabalho ele é muito importante para que você consiga se desenvolver e para que você consiga ter uma nova experiência de vida com prosperidade e com fluidez. E é muito interessante porque em outros programas, né? Inclusive a Rosa esteve aqui falando sobre o xamanismo e a gente falou muito sobre ancestralidade, né? Então, de você reverenciar, de você honrar os ancestrais, né? Saber o que eu tô aqui agora, né? A minha história de vida. Que é diferente, que às vezes a pessoa confunde honrar com amar. Ah, sim. E não é. Né? Porque aí entra as coisas, eu não entendo com meu pai, não me entendo com a minha mãe, não me entendo com meu irmão, né? E aí lá tá escrito lá, né? Você deve... Não tá escrito que você tem que amar pai e mãe, tá escrito honrar pai e mãe. Significa, eu entendo que através deles eu estou aqui, então eu respeito a centelha de vida que veio através dessas duas pessoas. Independente de eu conhecer ou não, de eu conviver ou não, de eu estar junto ou não. Porque para quem é adotivo, a espiritualidade daquela família adotiva me cobre para que eu consiga ter um caminho de vida melhor. Então, eu começo a compreender aquilo que está acontecendo para mim, para que eu possa ter uma evolução melhor. Então, quando eu honro aquela minha raiz, eu estou, na verdade, honrando a mim mesmo. E ali eu tenho um desenvolvimento, um crescimento e tenho mais força para quebrar qualquer coisa negativa que tenha havido de resíduos da espiritualidade deles para a minha encarnação. E você está falando na questão de adoção, talvez, né, aquele homem, aquela mulher, eles foram somente instrumentos para que aquela criança nascesse e que ela fosse para uma outra família, que seria realmente a família kármica deles. Kármica deles, e às que vezes, é aquela que vai amparar, aquela que vai acolher. E às vezes quando você vai fazer, às vezes não é comum, né? Mas às vezes acontece de você ter a data de nascimento dos pais da criança biológicos, né? E você pega a data dos pais adotivos. Você vai perceber que karmicamente aquela criança muitas vezes é karma ou é alma gêmea daquela família que adotou. Olha, que legal. E karmicamente não tem a ver com a família que gerou. A geração e a criação são momentos diferentes. Exatamente.
Eu acho tão interessante, eu acho muito legal isso aí. E, então, quer dizer que para o ano de 2023, mudanças virão. Mudanças virão. Tem as suas rédeas para que você tenha as vitórias. Exatamente. Caso contrário, como um bom carro desgovernado, você não vai sair do lugar. Ou pode bater no primeiro poste. Então, lembrando que o 13 tem muito a ver com acidentes. Tem muito a ver com cirurgias. Cirurgias também. Mas se nós pensarmos em questão de saúde, nós ainda estamos num momento de fragilidade ainda, né? Por conta do Covid. Ainda estamos num momento pandêmico, né? Não é um momento ainda de... muitas coisas melhoraram por causa da vacina, mas ainda não é um momento de você respirar sossegado, né? De você estar aliviado. Ainda estamos num momento... Então, se você for pensar na saúde, realmente vai bater isso daí. E lembrando, gente, que pandemia não é só Covid, mas a gente tem a dengue. A gente tem a gripe. Tem um monte de bactérias por aí, entendeu? Tem muita coisa. Tem muita coisa ainda para ser limpo. Eu pedi para ela que ela fazia o meu, óbvio, of course. E aí ela vai contar um pouquinho. Ano que vem é ano 19. Ano do Sol. Então, o ano do Sol, ele vem falando para você, primeiramente... né, não se acomodar, se movimentar. Então, como você tem uma missão de vida 21, o 21 ele fala muitas vezes da pessoa que tem dificuldade de terminar as coisas que começa, porque tem uma mente muito rápida, muito acelerada. E agora, com a idade tão Alzheimer. Então, ela pensa em 10 mil coisas ao mesmo tempo e acaba não fechando nenhuma das coisas. Verdade. Né? Então, é um ano para que você faça esses fechamentos, para que você faça realmente colocar ordem no barraco e estabeleça realmente aquilo que você quer para você ganhar dinheiro. Porque como você vai estar numa regência 44, né? Então fala assim, organize-se, estruture-se, coloque em ordem suas coisas, papelada, tecidos, aqui é branco, aqui é preto, não tá um aqui, outro ali, outro ali, outro lá. Mas você sabe que já começou esse ano? Eu tive a honra de conhecer uma organizer. E ela foi em casa. Nós ficamos com umas 5 ou 6 semanas ali organizando a minha garagem, que é o ateliê. Essa coisa do preto no preto, branco no branco, botão para botão. E realmente facilitou muito. Porque eu falei, preciso de um botão. Eu já sei onde tá, eu vou lá, cato e pego. E tem muito a ver isso, né? E aí fala sobre isso, que isso vai trazer para você um movimento bom e traz prosperidade se você já começar a fazer essa movimentação em janeiro. No entanto, como você está num ciclo 9, o ciclo 9 fala que é o momento de você pegar todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria e começar a colocar para rodar. Prática, é verdade. Começar a colocar para rodar. Eu tenho sido muito cobrada com relação a isso. Exato. E esse ano vai ser mais cobrada ainda, né? Porque, e fala, aí nós entramos no dinheiro preto. Falar, cuidado com tudo que fala sobre articulação, sobre ossos. Imagina, eu já tô assim agora. Porque no momento, no ano 19, você pode ter sérios problemas com isso, porque não está sendo usada a energia, então para que você precisa? Entendeu? É a mesma coisa que você comprar um carro e deixar o carro na garagem. Pra que você quer um carro se o carro tá na garagem, você não dirige? Ele vai pifar, porque o carro foi feito pra andar. Não, e voltar mesmo a exercícios físicos. Isso, todos os médicos que eu fui, e aí? Vai começar agora. Mas eu vou sim. Mas é um ano muito bom para conquistas, é um ano que fala de sucesso, é um ano que fala de expansão, é um ano que fala de ganhos. Parcerias. Um ano que fala de parcerias positivas. Mas é assim, você vai perceber que você vai estar... entre aspas, também muito sozinha. Né? No sentido de que se o sol tá brilhando demais, também espanta as pessoas, né? E joga a pessoa pra sombra. Ninguém aguenta ficar debaixo do sol brilhando muito. Então, às vezes, quem não aguenta ver o brilho, vai sair pra sombra. Entendi. Então, é o momento em que você fala, tá, então restou você, você e você. Então, você consegue me ver brilhar. O restante foi pra sombra, porque não aguenta ver meu brilho. Entendi. Então, vocês continuem na sombra, eu vou continuar caminhando. É isso aí. O sol tem essas coisas. Tem. Não, e o mesmo sol que te bronzeia é o mesmo sol que te queima. Porque você também fica ali, né? Ai, que gostoso, tá tão bom, né? Tá quentinho. Vamos ficar aqui. Gente, é o ano do casamento também, tá? Casamento. 19 também é casamento. Ano de que encontrar alguém. Encontrar alguém, quem sabe? Encontrar alguém. Mas também com esse 9 aí vai ficar difícil.
Você tá no 9 do Leão, né? Você tá mais pra cantar a musiquinha do Rei Leão, né? Hoje à noite, aqui na selva, quem manda é o leão. Um ano que muito regido por Arcanjo Miguel também. Né? Então, trabalhar muita energia do fogo, muita energia do aquecimento, muito vermelho, muita fruta vermelha. E o fogo tem muito a ver com a minha missão de vida, que é me dar prazer. Então, tipo assim, eu entrei numa vibe de trabalhar. A gente tá marcando viagem há quanto tempo? Aí a Cris fala assim, olha, tem uma viagem, não sei pra... Eu falei, ai, Cris, agora não dá. Agora não dá, Cris. Ai, mas olha, vamos não sei pra onde. Puxa, agora não dá. E a Cris, tá só fazendo as coisas e eu parada. Mas ano que vem vamos, Cris. Mas, esse ano eu já fiz, eu renovei meu passaporte, pelo menos. Vou vergonha na cara, né? O passaporte tá lá. Mas eu tenho tá aqui, ó, toda hora eu olho os pacotes da Turquia aqui, ó. Só vejo o pacote da Turquia e viajar que é bom mesmo nada. E a gente não foi. O máximo que a gente foi até o Rio. Juntas. E olhe lá. Não, mas a gente vai sim. Vai. Com certeza. Mas é essa coisa do fogo mesmo, de me dar prazer nas coisas, sim, né? Não só obrigações, não só responsabilidades. Porque o 21 tem muito disso também, né? Sim. Aí eu tenho ascendente em Capricórnio, gente. Eu sou ariana, né, que tudo começa, mas eu tenho um ascendente em Capricórnio, então tudo termina, é horrível, não pensa você que eu começo e eu não termino, mas tem coisas que eu tenho realmente que encerrar. Começar a encerrar ciclos. Eu me separei em 96, e naquela época a gente fazia o desquite, para depois fazer o divórcio. Então, eu tô lá, 25 anos, e eu me dou super bem com meu ex-marido. E aí eu falei para ele, vamos encerrar esse ciclo? Ele falou, tá bom, vamos. E aí a gente é uma coisa também que a gente tá pondo. Mas é interessante isso até, entendeu? E fui casada já mais 2 vezes e tal. E nem desquitou do primeiro. E nem desquitei do mulher adúltera. Adúltera ainda, mesmo? É terrível. Ai, gente, mas é uma coisa interessante essas coisas de término de ciclo, é verdade mesmo. Às vezes a gente fica arrastando algumas coisas que não precisa arrastar mais. Mas eu nem lembrava. Mas quer ou não, é um laço energético que não foi quebrado. Sim. Começa a empatar. Como é que você quer casar se tá casada? Pois é, né? Exatamente. É bem por aí. Mas é isso. Então, que bom que estamos aqui com essa... E o seu ano qual será? Vou estar no 19 também. Você tá no 19, amiga? Não é à toa que a gente tem sintonia. Vou estar no 19 também. E realmente tô bem no 19, no ciclo, né? Nas coisas, caminhando para tudo isso renovar e refazer, né? Então, é aquela coisa do tipo, olhe mais... Comece a dar momentos de lazer, comece a observar mesmo mais, viajar, né? E não só viajar só a trabalho, que eu viajo bastante, mas Cris viaja muito a trabalho. Mas eu viajo muito a trabalho, não, mas viajar realmente porque é um momento de lazer, né? Deixa o celular mais de lado, né? Vai curtir mais, pega o celular para tirar foto, mas assim, mas não ficar naquela coisa, né? Ó, tem que responder o WhatsApp, tem que ver isso, tem que ver aquilo, tem que ver e-mail, tem que ver não sei o quê. Não é sair dessa onda, entendeu? Sair dessa onda, é verdade, é verdade. Olha, a Cris, ela é taróloga, ela trabalha com os anjos, ela tem toda essa parte da numerologia kármica e ela tem um instituto. Gostaria que você falasse um pouquinho. Tem um templo, um instituto que fica aqui na Zona Sul de São Paulo, no Jabaquara. Então, todos os meses tem rituais dos anjos presenciais, que a contribuição é livre, qualquer pessoa pode participar, presencialmente ou à distância. E tem os cursos dentro do instituto, né? Os cursos hoje em dia andam na plataforma EAD. O curso tem curso de numerologia kármica, tem curso de caminho dos anjos, tem curso sobre espiritualidade, tem curso de tarô, cursos de autoconhecimento mesmo, e tá lá de portas abertas para você começar a adentrar nesse mundo de autoconhecimento e de evolução. Legal, é isso mesmo. Deixa eu mostrar mais uma vez o livro. Olha, você encontra os livros só com você? Só comigo, pelo WhatsApp, é o 11-98513-0477. 98513-0477. Gente, aproveitem que estamos começando o ano, né? Em janeiro tá aí, a gente está começando. Então, façam o curso de numerologia kármica. Mesmo que você não vá
utilizar para alguma coisa, por exemplo, no caso, a Cris faz, eu também faço atendimento com relação a isso, mas aproveitem para fazer, para vocês se conhecerem, para vocês poderem conhecer a dinâmica familiar. Eu acho que isso é super importante também, Sim. né? Porque aí você acaba fazendo tudo isso. Então, vamos aproveitar. Cris, muito obrigada. Muito meu obrigada amor. pelo convite. Sempre bom estar com você. De novo. A Cris já é da casa. Mas muito obrigada pelo você ter aceito. Eu desejo que seu ano 19 seja tão bom quanto vai ser o meu. E que para todos nós, né? Que o Brasil aí consiga trilhar esse caminho. Que somos mesmo, né? Um povo gentil, mas somos grande, né? Exatamente. E a gente tem que acreditar mesmo que somos muito grande. Então é isso. Lembrando, por favor, o seu like, né? Se inscrevam no canal, compartilhem, porque isso aqui foi uma aula que nós tivemos também. E espalhem para todo mundo. Se inscrevam no meu canal e no canal da Cris também. Que é o Cris por Cris de Mendes. Me siga lá nas redes sociais, @Cris de Mendes Oficial. E quer o livro, o curso, me chama lá no WhatsApp, 11 9 8513 0477. 11 9 8513 0477. Para você entrar no meu canal, no YouTube, a Divina Linha, e aí vocês vão ter o Divina Talks. Um grande beijo para vocês. Até!